Vós nos resgatastes, Senhor, pelo vosso sangue, de todas as raças, línguas, povos e nações, e fizestes de nós um reino e sacerdotes para o nosso Deus. Aleluia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queridos irmãos e irmãs, bom dia a todos, sejam todos bem-vindos à transmissão da nossa Santa Missa. Jesus continua o seu diálogo com os seus apóstolos na última ceia, anunciando aquilo que iria acontecer, a tristeza que eles vão sentir com a sua morte, mas a alegria também pela sua ressurreição. Os encoraja enviando o Espírito Santo para guiá-los, para que eles possam ter coragem para ir ao mundo e anunciar essa boa nova. Assim também somos nós hoje, discípulos de Cristo, para anunciar a boa nova. Antes de iniciarmos a nossa Santa Missa, devemos reconhecer que muitas e muitas vezes nós o ofendemos a Deus com os nossos pecados, não seguindo os seus passos, não fazendo aquilo que Ele nos determinou, nos indicando através dos apóstolos, da sua igreja, através da guia do Espírito Santo. Por isso, vamos pedir perdão por tantas e tantas vezes que nós nos desviamos do caminho do Senhor. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes, por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, nossa paz, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Cristo, nossa Páscoa, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, nossa vida, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Oremos. Ó Deus, que pela ressurreição de Cristo nos restaurais para a vida eterna, elevai nossos corações ao nosso Salvador, que está sentado à vossa direita, para que possais revestir com a feliz imortalidade, quando Ele vier em sua glória, os que fizestes renascer pelo batismo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, vamos agora abrir o nosso coração à palavra do Senhor. Escutemos. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Estando Paulo em Corinto, uma noite o Senhor disse-lhe em visão: não tenhas medo. Continua a falar e não te cales, porque eu estou contigo. Ninguém te porá a mão para fazer mal. Nessa cidade há um povo numeroso que me pertence. Assim Paulo ficou 1 ano e meio entre eles, ensinando-lhes a palavra de Deus. Na época em que Galião era precônsul na Acaia, os judeus insurgiram-se em massa contra Paulo e levaram-no diante do tribunal, dizendo: este homem induz o povo a adorar a Deus de modo contrário à lei. Paulo ia tomar a palavra, quando Galião falou aos judeus, dizendo: judeus, se fosse por causa de um delito ou de uma ação criminosa, seria justo que eu atendesse a vossa queixa. Mas como é questão de palavras, de nomes e da vossa lei, tratai isso vós mesmos. Eu não quero ser juiz nestas coisas. E Galião mandou-os sair do tribunal. Então todos agarraram Sóstenes, o chefe da sinagoga, e espancaram-no diante do tribunal. E Galião nem se incomodou com isso.
Paulo permaneceu ainda vários dias em Corinto. Despedindo-se dos irmãos, embarcou para a Síria, com a companhia de Priscila e Áquila. Em Cencreia, Paulo rapou a cabeça, pois tinha feito uma promessa. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor é o grande Rei de toda a terra. Povos todos do universo, batei palmas. Gritai a Deus aclamações de alegria, porque sublime é o Senhor, o Deus Altíssimo, o soberano que domina toda a terra. O Senhor é o grande Rei de toda a terra. Os povos sujeitou ao nosso jugo e colocou muitas nações aos nossos pés. Foi Ele que escolheu a nossa herança, a glória de Jacó, seu bem-amado. O Senhor é o grande Rei de toda a terra. Porém, de aclamações, Deus se revelou. Se elevou. O Senhor subiu ao toque da trombeta. Salmodiai ao nosso Deus ao som da harpa. Salmodiai ao som da harpa ao nosso Rei. O Senhor é o grande Rei de toda a terra. Aleluia, aleluia, aleluia. Era preciso que Cristo sofresse e ressuscitasse dos mortos para entrar na sua glória. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo, vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. A mulher, quando deve dar à luz, fica angustiada porque chegou a sua hora, mas depois que a criança nasceu, ela já não se lembra dos sofrimentos, por causa da alegria de um homem ter vindo ao mundo. Também vós agora sentis tristeza, mas eu hei de ver-vos novamente, e o vosso coração se alegrará. Ninguém vos poderá tirar a vossa alegria. Naquele dia não me perguntareis mais nada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Jesus Cristo continua o seu diálogo com seus apóstolos aqui na última ceia, ensinando, exortando. Já anunciou que eles já não são considerados servos, mas seus amigos. Pede então a Deus que envie o Paráclito. Já anuncia que ele irá, mas enviará o Paráclito, aquele que nos ensinará, que ensinará a eles todas as coisas e a recordar tudo o que ele disse. Jesus está aqui conformando os seus apóstolos para o momento da paixão e sua ressurreição. E aqui ele nos dá uma imagem interessante. Eles vão ficar tristes, o mundo, aqueles que perseguem, que vão contra a luz, que não querem a boa nova, que querem se conformar ainda e se deixar seduzir pelos prazeres, pelas satisfações do mundo, que não querem dar um passo além à vida eterna, ao transcendente, à espiritualidade. Aí estes vão ficar felizes porque eles acham que venceram Jesus, venceu a morte, que a morte venceu Jesus. Estes vão ficar felizes, mas por um pouco de tempo. Os discípulos sim ficarão tristes, mas também por um pouco de tempo, porque eles vão se alegrar na ressurreição. E a alegria que eles vão receber de Jesus não será tirada. Ainda hoje na igreja, muitos de nós podemos passar por muitas e muitas dificuldades, tormentas, mas a nossa fé em Cristo, unidos a Cristo Jesus, nos garante uma alegria que o mundo não entende. Parece contraditório diante do sofrimento e da dor, nós ainda mantermos serenidade e alegria. É essa a nossa missão. É este o nosso testemunho diante do mundo. O mundo aflito, o mundo em pânico, o mundo que está acometido por tantas e tantas atrocidades naturais e também não naturais, em consequência da própria ganância do homem. O mundo tem que entender, olhando para o testemunho dos cristãos,
que a nossa vida está escondida com Cristo na eternidade e que a nossa alegria é fazer a vontade de Deus, independente das nossas satisfações nesse mundo. A imagem que Jesus nos mostra é de uma mãe, de uma mulher que está para dar à luz. As dores do parto não tiram dela a alegria de ter agora um homem que veio ao mundo. Assim também, de forma simbólica, com a morte de Jesus e a sua ressurreição, nós ganhamos uma oportunidade de sermos renovados. É como se nós agora renascêssemos novamente. E é isso que acontece conosco no batismo. Jesus, depois da sua ressurreição, que sopra sobre os apóstolos o Espírito Santo, que envia o Espírito Santo para guiá-los, enviá-los ao mundo para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinar a observar tudo o que Ele nos prescreveu, isto para nós, na nossa fé, é um renascer novamente. E é essa alegria que nós devemos anunciar ao mundo. A alegria de sermos renascidos agora em Cristo com o batismo e sermos destinados à vida eterna, à eternidade. Queridos irmãos, essa é a nossa missão, essa é a nossa fé. Não nos deixemos iludir, não nos deixemos guiar pelas tormentas, pelas dores e sofrimentos. Não, nós não podemos nos deixar seduzir e dominar pelo medo e pelo pânico, mesmo diante da morte. Uma morte que é possível, não é eminente. Tantos e tantos santos nos mostram que é quase que escandaloso para o mundo um testemunho de que na dor, no sofrimento, se alegravam. Os próprios apóstolos, nos Atos dos Apóstolos, quando eles eram perseguidos, aqui na primeira leitura nós vimos Paulo, que foi levado ao tribunal, mas tantas e tantas vezes ele foi chicoteado, foi açoitado. Quantas e quantas vezes os discípulos em Jerusalém foram açoitados e eles voltam à comunidade com alegria, com o testemunho de que foram dignos, encontraram dignidade diante de Deus de serem açoitados em nome de Cristo, porque eles compreenderam aos olhos da fé que este mundo passa e que aqui nós devemos, assim como Jesus, também passar pela cruz. O cristão que se ilude achando que não haverá tribulação, não haverá cruz aqui nessa vida, de duas uma: ou ele não é verdadeiro cristão, não está vivendo a vida de Cristo, porque vivendo a vida de Cristo vai incomodar as pessoas, vai acarretar perseguição e discórdia, ou então ele não entendeu a Cristo Jesus. Peçamos ao Senhor que nos ajude a termos a fé, a esperança e a caridade, e a termos a força da graça de Deus, guiada pelo Espírito Santo, para nos colocarmos como testemunhas de Jesus a todas as pessoas que se aproximaram de nós, na dor e na alegria. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, vamos elevar a Deus as nossas preces, clamar e pedir ao Senhor que nos conceda todas as graças necessárias para a nossa conversão, santificação e salvação. Pelo Papa, para que não se deixe abater com o peso da missão e sempre experimente a alegria que brota do seu generoso serviço ao reino, rezemos. Senhor, nossa esperança, ouvi-nos. Por nossos governantes, para que zelem pelas necessidades do povo e tenham como prioridade o combate à situação de desigualdade social, rezemos. Senhor, nossa esperança, ouvi-nos. Pelos jovens que passam por momentos de angústia, para que encontrem na palavra de Deus a força para superar seus problemas, rezemos. Senhor, nossa esperança, ouvi-nos. Pelas nossas comunidades, para que deem testemunho de profecia e perseverança no mundo marcado pela falta de valores humanos e cristãos, rezemos. Senhor, nossa esperança, ouvi-nos. Os pedimos também, Senhor, por todas as pessoas que nos pediram orações, pelas intenções que estão nos corações de cada um dos seus filhos e filhas que nos acompanham em casa. Os pedimos pelas famílias enlutadas, aonde faleceu algum ente querido recentemente. Nossos irmãos enfermos que estão nos hospitais ou em casa. Nossos irmãos que estão nas drogas, na promiscuidade, na violência, encarcerados. Aqueles que passam fome, não têm um lar, não têm emprego. Por tudo isso vos pedimos. Senhor, nossa esperança, ouvi-nos. Tudo isso vos pedimos ao Pai, por Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém.
Queridos irmãos, diante do altar do Senhor, agora apresente a Ele a sua vida, as suas dores, suas alegrias, suas esperanças. Façamos o nosso ofertório. Bendito seja Senhor Deus do universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano, que agora vos apresentamos e para nós vai tornar pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Por iniciar essa sacristia, possamos participar da divindade do vosso Filho, que se demonstrou na sua idade. Bendito seja Senhor Deus do universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e do trabalho humano que agora vos apresentamos e para nós vai tornar vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. De coração contrito, seja a sua coisa, seja o santo cristão, oferecido que vos agradece nas coisas. Lavai os seus de meus altos, purificai de meus pecados. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, com bondade as oferendas da vossa família e concedei-nos, com o auxílio da vossa proteção, sem perder o que nos destes, alcançarmos os bens eternos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Corações ao alto, nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus, é o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade é justo e necessário nosso dever e salvação, dar-vos graça sempre e em todo lugar, mas sobretudo neste tempo solene em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Pela oblação do seu corpo pregado na cruz, levou à plenitude os sacrifícios antigos, confiante entregou em vossas mãos seu Espírito, cumprindo inteiramente vossa santa vontade, revelando-se ao mesmo tempo sacerdote, altar e cordeiro. Por essa razão transbordamos de alegria pascal e celebramos vossa glória, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé.
Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Washington, seus auxiliares Levi e Moacir, com todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo, em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudai-nos pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não leis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus como Pai e Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Provai e vede como o Senhor é bom. Feliz de quem nele encontra seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Cristo, Senhor, foi entregue por nossos pecados e ressuscitou para nossa justificação. Aleluia. Queridos irmãos, onde quer que você esteja agora, abra o seu coração à comunhão espiritual. O Senhor Jesus Cristo ressuscitado, Ele está no meio de nós.
Não há limites que possa segurar o amor dele por cada um de nós. O amor que é infinito, o amor infinito que ele tem por nós. Ele nunca nos abandonou, nunca nos abandonará. Faça sua comunhão espiritual. Oremos. Guardai, ó Deus, no vosso constante amor aqueles que salvastes, para que, redimidos pela paixão do vosso Filho, nos alegremos por sua ressurreição. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, tenham todos um bom dia, bom trabalho, e de em paz que o Senhor vos acompanhe. Aleluia, aleluia. Graças a Deus, aleluia, aleluia.